Fala rapaziada, beleza? Velozinho aqui trazendo mais um vídeo para você que estava aguardando o icônico 727 para a Microsoft Flight Simulator 2020 e que hoje está sendo lançado pela Flight Sim Studio e a gente vai mostrar para você aqui. Então depois da vinheta, vamos lá. Bom pessoal, zero novidade mostrar uma aeronave no simulador de voo que já te ofereça uma modelagem condizente com a aeronave real. E aqui não vai ser diferente, né? A gente sabe que talvez essa seja uma das coisas mais fáceis de se fazer em se tratando dos recursos que a gente tem hoje. E com o 727 não foi diferente. A aeronave está sendo lançada primeiro na sua versão cargueira e posteriormente eles vão lançar a versão para passageiros. Pinturas, as mais famosas operadoras do 727, a gente tem o PS, FedEx, DHL, uma série de outras empresas que operavam a aeronave para transporte de cargas. Quando a aeronave de passageiros for liberada, muito provavelmente as pinturas das maiores operadoras também já serão incluídas no lançamento. Então, por fora, a aeronave está muito bem detalhada, não tem muito o que a gente dizer em termos de modelagem, né? Porque normalmente a luz acende quando tem alguma coisa errada, mas nesse caso aqui tá tudo ok. A internet está aí, não é difícil de você comparar as duas coisas e chegar à conclusão de que a modelagem tá ok. A gente vai aqui para dentro do cockpit, a gente também tem a mesma impressão. Os caras tiveram um cuidado relativamente grande para reproduzir o interior da aeronave, até porque os caras têm aí grandes referências de aeronave para que eles pudessem fazer um trabalho bacana, tá? Então a gente tem o 727 da Fly J5, que hoje é o melhor representante do avião para simuladores de voo. Mas o que a gente tem para a Microsoft Flight Simulator 2020 já atende, né, que seria essa aeronave aqui. Então a gente tem um cockpit muito bem detalhado, texturizado, modelado de acordo, e a gente está rodando em 4K, talvez você não tenha o mesmo resultado em função disso, mas não necessariamente em função do trabalho que o pessoal realizou, tá? Então o painel do engenheiro de voo está aqui, muito bem detalhado, muito bem reproduzido, com muitas tabelas aqui que não são necessárias para a operação do avião compulsoriamente, tá? Se você quiser utilizar e fazer os cálculos por sua conta, você consegue, baseado no que você vai encontrar aqui, tá? A gente tem um checklist posicionado aqui para o engenheiro de voo, né? Para o flight. Aqui na dianteira a gente tem alguns pontos de interação que vão fazer com que outros itens apareçam aqui para que você possa interagir com a aeronave. Desse lado aqui você tem um celular, que a gente já vai falar, e aqui embaixo a gente tem uma prancheta. É nessa prancheta que a magia acontece. Aqui, cara, basicamente você interage com tudo relativo à aeronave. Então vamos clicar aqui só para a gente abrir portas, e aí escada traseira, obviamente você não vai conseguir abrir porque ela precisa de força hidráulica, tá? Então, para a gente ter força hidráulica, o que a gente precisa? A gente precisa do APU ligado. Então, processo para energizar a aeronave, bateria aqui atrás, para quem não conhece, tá? A gente vai trazer Essential Power para APU e a gente vai trazer aqui ACC Meter para APU. As PECs devem estar fechadas. E aí a gente vem aqui no painel traseiro, faz o teste de fungo, que é uma coisa, é reproduzido, mas não é compulsório, tá? Então se você clicar aqui, você faz o teste, ó, para resetar para baixo. O botão de start do APU tá aqui, ó, on, e depois segura para cima aqui, ó, ele vai voltar sozinho, mas mantém pressionado, ó, segurou, então APU entrando em operação. Assim que ele estabilizar, a gente vai ter energia elétrica sendo provida através do APU. E agora a escada baixou. Não tendo energia elétrica e pneumática, a gente não consegue baixar a escada traseira. Então, através dessa prancheta, as interações com a aeronave, no que diz respeito à abertura de portas, cones, calços, proteções do motor, né? E etc, você consegue fazer por aqui, inclusive os estados que você quer encontrar a aeronave, né? No caso aqui, Cold and Dark, na GPU, no APU, se a posição da câmera vai estar no lado esquerdo ou no lado direito, a configuração do relógio, se vai estar em OTC ou local. E aqui, Auto Throttle Show Switch, se você habilitar isso aqui, ó, você tem os botões
referentes ao autothrottle sendo exibidos ali, tá vendo? Ó? O que não é o caso dessa aeronave. Embaixo a gente tem a opção de utilizar, por enquanto, o GNS 530, o GTN 750 da PMS e o inercial, que é um sistema bem rudimentar, bem complicado de você utilizar e que vai demandar uma certa curva de aprendizado, e a gente já tem um vídeo mostrando como é que faz para você trabalhar com o inercial para você executar seus voos. Não é uma coisa simples, vai precisar de muita atenção, de muita dedicação. Lá no vídeo do tutorial do 727 da FlyJSim, você pega as informações, as orientações necessárias para você utilizar esse equipamento. Todavia, eu acho que se você nunca voou e já quer sair de cara fazendo o seu primeiro voo, o interessante seria você utilizar o GNS 530, que está extremamente estável, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu observei inconsistências na utilização do GTN 750. Então, resumo da ópera. Eu tive que administrar e não foi uma coisa muito simples. Foi reportado para o pessoal do desenvolvimento da aeronave e eles estão trabalhando em função de tentar resolver isso. Tá? Existe um lugar para você resolver o que são as inconsistências. Não seguir o que está planejado, por exemplo. Acabou. Isso aí já comprometeu a experiência na utilização do equipamento. Em linhas gerais, eu acho que não compensa você utilizar. Passando adiante aqui, a gente tem o pre-flight. O pre-flight nada mais é do que você puxar as informações do plano de voo que você elaborou lá no SimBrief. Para isso você vai colocar aqui as informações. Nesse caso aqui é o teu username lá, não são os números. E uma vez inseridos aqui, clicou aqui, ele vai puxar, ó, tá? Ele dá um load e aí você tem a opção de iniciar a cubagem da aeronave, né, o carregamento da aeronave de passageiros e cargas, clicando nesse botão aqui e assistindo, né, em real time, ou simplesmente clicando nesse botão aqui e ele já resume a situação toda, tá vendo? Ó? Finished. Aqui é a mesma coisa, tem que startar e depois clicar, ele dá um finish. Aqui você tem as informações referentes a zero fuel weight, fuel, gross weight, cargo, load. Passando adiante no take-off, a mesma coisa. Clicou nessa setinha, ele já vai puxar as informações meteorológicas e configurações para realizar a decolagem do aeroporto de origem, clicando nessa setinha aqui. Aqui você tem a faculdade de escolher a pista, se você quiser mudar a pista, mas se você acatar tudo que está no teu plano de voo, ele simplesmente vai trazer as informações para você aqui, incluindo vento, QNH e temperatura, e aqui embaixo ele também vai preencher, que são as grandezas relacionadas à pista e peso. E aqui embaixo, informações referentes à performance de motor, como EPR, N1, trim e as V-Speeds. Também com a possibilidade simplesmente de você clicar aqui e ele já definir isso tudo para você aqui. Take-off to EPR, ele vai setar aqui, tá? Ó, o bugzinho, tá? Ele vai setar o bug, que é essa marquinha branca, na área determinada aqui, referente aos limites. Então, ó, cliquei aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó, EPR Limit, tá aqui, N1 Limits, N2 Limits, e o mesmo acaba acontecendo com as V-Speeds, ó. O bug tá ali, ó, como você pode ver, ó, aqui. Quando eu clicar, ele já vai para a posição, tá referente V1, VR e V2, e a aeronave basicamente configurada no que se refere às informações que eu acabei de passar. Agora, em flight aqui, a gente já entra no cálculo de ideal de descida, né? Então ele aqui vai exibir o teu nível de voo, tá? E você vai definir aqui a tua altitude alvo, que seria, vamos dizer assim, o teu IAF, vamos supor. E aí, uma vez pressionado Start Now, ele vai começar a descida. E aqui ele te dá distância requerida para você atingir o teu alvo. Clicando em Start Now, ele inicia a descida, mantendo o requerido. Aqui em Landing, mesma coisa em relação a take-off. Você vai importar as informações referentes ao aeroporto, define aqui se você vai pousar com 30 ou com 40, baseado nisso aí. O que vai acontecer? Ele vai calcular performance de EPR e N1 para go around. 7, ele vai setar lá os limites, e aqui a VREF e a VPP, se você clicar aqui, ele seta lá também para você ter a referência para pouso e não ir abraçar o Curupira. Beleza? Agora, charts, aquela velha história. Se você tem uma assinatura do Navigraph, você vai conseguir fazer a utilização aqui dentro desse sisteminha oferecido pela aeronave.
beleza? Aí a gente mata aqui então o tablet. Agora, aqui é muito legal porque ele democratiza o uso da aeronave no sentido de que nem todo mundo sabe por onde começar, e se você não sabe por onde começar, você também não vai saber como que vai terminar. Então, em definitivo, seria um copiloto, seria uma tripulação para te auxiliar a fazer tudo que você devia saber e você não sabe, mas quer voar o avião. Então você clica aqui em Pre-Flight Check, ele vai começar a fazer uma série de coisas dentro da aeronave, checar uma série de suítes, posição e etc e tal, para que a aeronave esteja pronta na fase compreendida nas colunas que está aqui. Então, se você clicar em Pre-Flight Check, ele vai executar o Pre-Flight Check. Before Start, After Start, tá? E assim por diante. É muito interessante no sentido de tornar possível aqueles que querem voar a aeronave, mas não têm o conhecimento básico, ou mesmo para auxiliar quem já sabe, mas não tem paciência e nem tempo para fazer todo o procedimento, tá? Aqui no alto do painel principal a gente tem um checklist muito legal para você acompanhar, que todavia não vai te ajudar se você não souber o que é o que aqui nessa história. Não adianta você vir para o checklist e você, por exemplo, ver um termo ao qual você não está familiarizado. Então vai ser como se você estivesse lendo em japonês, tá? Lá no tutorial do 727 da FlyJSim, eu fiz todo o procedimento com indicação de cada área do cockpit e que é idêntico a esse aqui, entendeu? Então eu estou cobrindo as peculiaridades dessa aeronave aqui, porque eu sei que o tutorial de lá é o tutorial chave, é o que vai instalar o código na sua cabeça e vai tornar possível voar essa aeronave aqui. Considerando as diferenças e as devidas proporções, você vai conseguir fazer o voo tranquilamente. Muita gente, inclusive, me confidenciou que foi um caminho para ficar mais íntimo da aeronave, aquele vídeo lá. Mas não descarta a possibilidade de fazer um tutorial dessa aeronave aqui. Para voltar lá, ó, clicou aqui, o checklist voltou, tá? Tem algumas coisas aqui que são muito peculiares, outras nem tanto, mas é autoexplicativo, vamos dizer assim, tá? E o que eu preciso mostrar de peculiaridade é que o auto brake ele vai estar na parte superior, então o transponder e o TCAS eles estão aqui em cima, window heat, anti-ice e probe heaters. E luzes, como você pode ver aqui, todos esses knobs aqui são referentes, tá? Os maiores e pretos, referentes à iluminação da aeronave. Tá? Aqui stereo lights, landing lights, e aí a gente matou o overhead. Painel principal, ele tem todos os instrumentos necessários para você fazer um voo com automatismo e também manual. É interessante para você dar um confere se está dentro da tua expectativa em termos de 727. Aqui no painel do engenheiro é que é o bicho de 7 cabeças, tá? Que a maioria das pessoas ficam em agora pega o paraquedas e pula. Resumo da ópera, só para encurtar o vídeo e dar meu veredito sobre a aeronave. A aeronave está aceitável em termos de simulação, mas possui coisas a serem corrigidas e coisas que serão implementadas a título de você decidir ou não pelo avião. Nesse primeiro momento, o que se tem de sistema aqui é capaz de te oferecer um voo de A para B, zero estresse, zero fadiga e zero mistério, tá? Aqui em Operator Option vai entrar mais um carinha muito legal, que é parecido com o FMS, que vai ser possível você utilizar e que foi observado na operação desse avião. Ao contrário do que muita gente esperava, assim que eu postei lá no canal a novidade, né, sobre a chegada da aeronave, houve uma chuva de comentários negativos dizendo que a aeronave ia ser uma porcaria. Vamos dizer que ela não está 100%, mas ela também não está 0/0, tá? Vamos dizer assim que ela está 9/10, tá? Sendo bem crítico, eu podia até dizer 8,5/10, tá? Mas sendo menos crítico e olhando para o trabalho que foi feito agora, eu diria 9/10, beleza? Eu espero que de alguma forma o vídeo possa te auxiliar em termos de decidir ou não sobre a aquisição da aeronave, porque esse é o objetivo primordial do canal, não é fazer propaganda, é conseguir o avião, trazer para cá, testar, ter dor de cabeça, aborrecimento, entrar em contato com suporte, fazer parte do grupo de beta, como eu estou fazendo lá, para poder chegar aqui e mostrar para você a verdade sobre os fatos, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça daquele like, pelo amor de Deus, vai fundo aí, ó. Usa os 5 dedos aí, e dar aquele like para a gente poder atingir mais pessoas e levar esse conteúdo para ajudar
mais pilotos. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.